Olá, e dando sequência aos nossos estudos das 7 leis herméticas, hoje nós vamos falar sobre o último princípio, a última lei, que é a lei de gênero. Ela diz o seguinte: o gênero está em tudo, tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O que significa isso, né? Energia masculina, energia feminina, significa que são polaridades, yin e yang. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar da energia, do princípio, né, yin e yang. E o que isso influencia na nossa vida, né? Qual é o sentido? Bom, a energia yin é a energia do princípio feminino. A mulher com o poder, assim, a passividade de transmutar, de encontrar equilíbrio e manifestar aquilo que está dentro dela. A mulher é como se fosse a terra e o homem é como se fosse a semente, né? A mulher vamos representar como sendo a lua, a noite, e o homem como sendo o dia, o yang, né? A energia yang como sendo a energia do dia. Então, o dia e a noite eles estão em equilíbrio. E quando nós não temos esse equilíbrio, o que acontece? Bom, vocês sabem que para que possamos manifestar as coisas que nós desejamos na nossa vida, a gente precisa criar um campo. Se você está em um relacionamento e esse campo ele está em desequilíbrio, significa que você não vai conseguir manifestar ou criar e, enfim, realizar os desejos que vocês, enquanto casal, homem e mulher, desejam. Em contrapartida, se a energia do casal, se a energia yin yang, o princípio masculino e o feminino estão em equilíbrio, vai criar um campo magnético e nesse campo será possível atrair tudo que as pessoas dentro, né, do relacionamento almejam. Vai dar certo tudo que eles forem fazer porque eles estão em equilíbrio, estão em sintonia. Isso que é o legal, é que você muitas vezes também está em, por exemplo, planejando, vamos fazer um planejamento, né? Eu e meu marido, e nesse planejamento nós queremos aumentar a nossa receita, nós queremos ganhar mais, construir uma casa nova, construir uma nova empresa. Se nós estivermos em sintonia, né, em equilíbrio, nós vamos criar um campo e vai surgir ideias, o universo vai nos enviar intuições e nós vamos conseguir realizar o que nós estamos desejando. Caso, né, em contrapartida, você esteja em um relacionamento que existe sempre conflito, não conseguem se equilibrar, não criam um campo, vocês não conseguem criar um campo de equilíbrio que vai, né, atrair e trazer movimento para nossa, né, no caso, para a vida de vocês. Então, nós também, enquanto indivíduos, né, eu, você aí do outro lado, sozinho, sozinha, consegue criar esse campo, mas para isso a gente precisa encontrar o equilíbrio dentro de nós, porque como a lei fala, o princípio masculino e o princípio feminino está em todos os planos. Significa que eu, enquanto indivíduo, tenho as energias masculina e a energia feminina dentro de mim. E quando eu encontro o perfeito equilíbrio, eu aumento o meu poder de libido. A libido é o poder da criação, que todos nós temos. Então, quanto mais libido eu tenho, que é o poder de criação, não necessariamente levando para o ato, né? Enfim, mas nos traz o poder de criação. Vocês já conhecem ou vocês já viram mulheres super magnéticas, por onde elas passam, as pessoas olham, cria aquele campo assim de magnetismo, de admiração, de você olhar e falar, uau, que presença poderosa. Mas em contrapartida, isso significa que essa mulher, ela tem a energia em equilíbrio, ela está em um campo vibracional que ela encontrou o equilíbrio entre as polaridades yin e yang. Então, automaticamente ela criou um campo e esse campo ele vai atrair e vai magnetizar para ela o que ela deseja. E logo em contrapartida, se você vê uma mulher que não está, eu falo mulher, mas também pode levar para o lado masculino. O critério, porque fica mais fácil para eu explicar porque eu sou uma mulher, então eu trago mais o exemplo feminino. Então, em contrapartida, se você encontra uma outra mulher e você olha para ela, ela tá com a autoestima baixa, ela não se cuida, ela não se arruma,
muitas vezes não é assim culpa, né, da pessoa. A gente não pode culpar ou julgar, mas está com algum problema emocional, alguma coisa fora do equilíbrio. Então essa mulher ela não vai conseguir criar um campo magnético que vai atrair para ela os seus desejos, que vai realizar os seus desejos. Então, o princípio Yin e Yang, né, o gênero feminino e masculino, eles existem para que nós possamos encontrar um equilíbrio, né, seja indivíduo sozinho ou seja em um relacionamento, para que crie um campo e que se manifeste ao nosso redor aquilo que está dentro da gente, que a gente realmente deseja, realmente almeja. Então, para a gente ter mais ou menos uma noção, vou trazer um exemplo aqui, né, um pouquinho simples. Vamos imaginar que a mulher é como se fosse a terra, né, o solo fértil. A mulher, ela dá a vida, ela produz, ela cria, ela multiplica. A mulher, ela tem a energia, né, da multiplicação. Então, vamos imaginar que a energia feminina é como se fosse um solo fértil, uma terra infinita, que aquilo que você plantar vai crescer. E o que planta é a semente masculina, o princípio masculino que traz as sementes que planta no solo e que aquele solo vai crescer e frutificar e dar frutos. E, por exemplo, trazendo, né, um pouco mais a fundo, quando o homem ele planta sementes negativas, né, no solo feminino, com críticas, julgamentos, a mulher não está se cuidando, a mulher não está se valorizando. Muitas vezes o homem encontra uma mulher linda, maravilhosa, e ao decorrer do relacionamento ele quer podar, né? Ele quer deixar a mulher um pouco mais normal para ele. Mas nisso ele acaba quebrando a polaridade, né? Porque a mulher, para ela estar num campo vibracional que ela atrai, ela precisa estar bem consigo mesma. E quando vem o homem, ele começa a podar, começa a julgar, começa a criticar, começa a ver defeitos onde não tem, a mulher começa a se moldar ao padrão daquele homem, que significa que ela vai encontrar o desequilíbrio, ela vai estar em desequilíbrio. E aquele homem está fazendo o quê? Ele está plantando sementes negativas no solo. E então ele vai colher sementes negativas. Em contrapartida, quando você, mulher, encontra um homem e ele te valoriza, ele quer que você se cuide, ele quer que você compre, ele quer que você gaste, que movimente, ele entende, né, a polaridade que a mulher traz a prosperidade, o movimento. Então, você vai, consequentemente, estar com seu campo vibracional super alto. Porque você vai estar alegre, você vai estar feliz, você vai estar recebendo elogios, você vai estar, assim, em um nível de manifestação gigantesco. Por quê? Porque você está sendo valorizada. E o que esse homem, né, está plantando em você são sementes boas, são sementes positivas. Ele está investindo em você e, consequentemente, a sua energia criadora de prosperidade vai retornar para ele o que ele está plantando, que são sementes positivas. Então, ficou um pouquinho longo hoje, né? Mas, enfim, espero que vocês tenham entendido como é importante você entender o princípio, porque se você encontra, né, por exemplo, um homem lá negativo, acha você belíssima no início do relacionamento. Depois ele começa a te podar, começa a te criticar. E você entende o que ele está fazendo, que ele está plantando sementes negativas em você, você vai começar a reagir àquele homem. Então, simplesmente sai fora, deixa ele no canto dele, vai viver a tua vida, vai se cuidar, vai se amar, porque a mulher, ela é isso. Quando a mulher está bem, ela cria, ela magnetiza, mas quando a mulher não está bem, ela não vai criar e, ao contrário, ela só vai entregar sementes negativas de volta. Então, essa foi nossa última lei, a lei de gênero, que é uma das leis importantíssimas para a criação, manifestação, criar campos e realizar os nossos desejos, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até